E aí, como é que você tá? Faço uma excepcional noite. O negócio é o seguinte: a nossa alma, ela se recusa a estar incompleta. Sabia disso? A gente tem uma resistência muito grande por aceitar lacunas que possam existir nesse domínio. E é por esse motivo que a gente é tão sedento por referências e, ao mesmo tempo, essa é a origem de um problema muito sério, que são as máscaras que nós, por vezes, optamos por utilizar. Então vamos desmontar essa reflexão. Existe um ditado em inglês que fala que para criar uma criança é necessário um vilarejo. It takes a village. E a lógica disso é que, além de as pessoas que ajudam a cuidar, as pessoas que vão dar referência, realmente precisa de uma multiplicidade de talentos, habilidades e serviços para que uma criança prospere e chegue até a vida adulta, né? Eu entendo pelo menos que é nessa lógica, né? E baseado na minha experiência como pai, eu entendo que é isso que quer dizer esse ditado. E na nossa alma não é diferente disso. A gente precisa compor por meio de uma coleção, né? Referenciais diferentes. Nós temos referenciais que são insubstituíveis, que são os referenciais de pai e mãe, os referenciais de lei e os referenciais de afeto. E à medida em que esses dois se equilibram e se complementam, esses estão na origem da maior parte dos bloqueios emocionais que nós carregamos, né? Principalmente os bloqueios relacionados à paternidade, porque existe um dualismo muito grande nesses relacionamentos, porque o pai, ele vai ser predominantemente uma figura de lei, e ao mesmo tempo que nós temos uma resistência a essa lei, a essa orientação, a disciplina, quando ela falta, a gente inconscientemente também não se sente amado, né? Porque quando você deixa alguém livre, você deixa livre para se lascar, deixa livre para se ferrar. Então a ausência disso também é negativa, né? Então a gente tem essa resistência, mas a gente quer que essa lei esteja presente ao mesmo tempo que a gente quer que ela venha com afeto, né? Então os pais que se dão melhor no relacionamento com os filhos são aqueles que conseguem se conectar com eles, e aí o filho acaba comprando a visão do pai porque respeita, né, o repertório do pai e respeita aquele relacionamento que foi constituído. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso. Só tô te dizendo que esse é o ponto de partida. Esses referenciais de pai e mãe são os iniciais que a gente tem. Mas nós precisamos compor uma gama de referências na construção de quem nós somos, porque muitas pessoas dizem, poxa, você fala tanto em identidade, propósito e tal, mas, cara, eu não tenho ideia de quem eu sou. Eu passei anos me identificando com acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Você pode começar por aí, mas entenda que talvez uma parte de você não entender muito bem quem você é, porque você não definiu isso ainda. É porque você acha que foi esculpido um ser e que você precisa, sabe, espanar a poeira e descobrir onde é que ele está. Às vezes você não fez um processo de construção de si próprio. Mas começa por aí, começa enxergando aquilo que você não gosta, aquilo que te repele, para você identificar onde é que estão os seus valores. Você pode colocar em prática aquilo que eu recomendei no grupo outro dia, que é observar a si próprio como se você fosse alguém que você não conhece. Identificar quais são os momentos em que você se sente mais feliz ou menos miserável, se você se sente mais significativo, você se sente estimulado acima de tudo, e começa a perceber, né, que esses aí são os sintomas principais que apontam para onde mora a sua mensagem, o seu propósito, a sua voz. Mas você vai ter que olhar para uma gama de pessoas. Você vai olhar para figuras paternas e maternas, mas você também vai olhar para outras figuras masculinas e femininas. Você vai olhar para pessoas
no sentido da comunicação, você vai olhar para outras no sentido do cognitivo, da inteligência, né, da maneira que a pessoa se porta. Para outras você vai olhar buscando referências de gosto, para outras você vai olhar buscando referências de opinião, da maneira de se expressar, enfim, todas as áreas da vida, por mais simples, por mais até desimportante que possa parecer, você vai precisar se dotar de referências. Quanto mais fortes, sólidas e positivas forem as suas referências fundamentais de pai e mãe, menos gente você vai sentir a necessidade de buscar. Mas quanto mais exemplos você tiver para adaptar e até recusar, melhor esse processo vai acontecer, porque você vai pegar um pouquinho de cada uma. E é no meio disso que nasce você, no meio disso que nasce a sua autoralidade. Eu recomendo que você leia um livro curtíssimo, mas que é muito legal para você entender várias coisas que você vai poder aplicar em várias áreas da sua vida, que é o Roube como um Artista. Em suma é isso, você percebe que nessa coletânea de referências, você não necessariamente está imitando, mas a junção daquelas coisas com um temperinho que é só seu e que aparece no meio de tudo isso, que é a que vai te dar a sensação de harmonia, aí você começa a perceber onde de fato você está. E eu falava no início do vídeo que a nossa alma recusa estar incompleta. Então, ela vai continuamente buscar essas referências. O problema é que, como a vida tem sofrimento, a vida tem dores, a vida tem injustiça, o mundo tem maldade, você tem medo que isso esteja dentro de você, então você tem medo de olhar para dentro de você e você tem medo de identificar o que está em você e o que está no mundo. Então é mais fácil você procurar anestesiar isso. E aí você acaba fugindo para um lugar onde você não tem referências, onde você tem uma espécie de relação e conexão que é isenta, que é no domínio da bobeira. É por isso que quando você pega fama, ela é uma coisa tão supérflua, tão superficial, tão rasa, porque ser famoso, principalmente no nosso país, não tem absolutamente nada a ver com ser significante, com ter significado, com ser significativo na vida, na existência, em contribuir com alguém. Tá cheio de gente que é muito conhecida e que não tem nada a agregar. Tá cheio de gente que é parcialmente anônima, né, que talvez ainda não tenha encontrado a plataforma para se projetar com mensagens muito relevantes, pessoas muito importantes que mereciam ser mais ouvidas. E aí a gente vive nessa plataforma da bobeira, onde eu nem estou entregando nada muito fundamental meu, não é uma mensagem minha, é só uma besteira, então eu não tenho compromisso com aquilo. Você que está aí do outro lado está recebendo algo que é raso, que vai te fazer rir agora e daqui a pouco você esqueceu, ou você vai ficar repetindo aquela bobagem, mas não vai produzir fruto nenhum. Não dei um pedaço meu para você, não recebi nada que era seu, então nós não temos nenhuma obrigação de nos conectarmos. E eu não estou dizendo que você não pode ter humor, você deve ter humor. Eu gosto muito de stand-up, eu acho que você precisa ser uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz para que você possa ser engraçado. Tem uma frase do Aristóteles que é rindo castigam seus costumes, então muitas vezes é o humor justamente que vai apontar para certas coisas, certas reflexões que uma postura mais séria não vai, mas existe uma diferença muito grande entre o humor e aquilo que é raso, que não gera nenhuma conexão. Só que é aquilo que eu estava te falando, quando você rejeita essa necessidade de referências, ou você não entende isso, e você vai anestesiando diversas áreas da vida, você vai continuar buscando sem saber o que você está procurando. E aí você não vai ter boas referências, você vai ter só esse tipo de lixo ocupando espaço aí na sua casa, né? No caso, no seu coração, na sua alma. E isso vai continuar gerando uma sensação de incompletude, e por não saber quem você é, você vai começar a usar máscaras. Se você se identifica com esse contexto onde você tem medo que pessoas de áreas diferentes da sua vida se encontrem, então você precisa se preocupar bastante com esse momento.
Porque se você tem medo que uma pessoa do seu trabalho e uma pessoa da sua família se encontrem, que uma pessoa dos seus estudos se encontre com uma pessoa do seu trabalho, é porque você está utilizando máscaras. E aí chega um momento que você tem medo de tirar a máscara, porque você não sabe se embaixo dela tem outra ou se embaixo dela tem a sua natureza. Talvez você tenha até medo de, no momento que você tentar retirar essa máscara, ela esteja tão colada à sua face que ela arranque pele, doa, sangre e faça o escambau junto com esse processo. E a máscara, quanto mais tempo você carregar, mais ela vai se fundir, mais angustiante vai ser. E haverão momentos onde você vai precisar da sua solitude e você vai querer enxergar o seu reflexo no espelho, vai querer enxergar o seu reflexo na água e você não vai conseguir. Você vai ter 2 buraquinhos lá, como tem em toda máscara, dos seus olhos que vão estar berrando para conhecer o que é a sua verdade. E você não vai nem saber por onde começar. Então, se você está nesse estágio, tem como trabalhar, tem como resolver, porque afinal de contas, a máscara ela não está completamente fechada, senão você não estaria se movendo. Pelo menos os olhos, que são a janela da sua alma, eles estão lá. Né? As pessoas sempre falam que as janelas e a porta da alma são os olhos e o sorriso. Talvez o seu sorriso esteja oculto, mas a gente não sorri só com os lábios, a gente sorri com os olhos também e a gente sorri com o coração. Por isso que você precisa reparar quais são os momentos que te arrancam aquele sorriso que parece que está acontecendo aqui dentro, que isso vai começar a apontar você para onde mora verdadeiramente a sua existência, onde mora verdadeiramente a sua voz. Encontrando a sua voz, a sua mensagem vai ficar mais clara e você vai se aproximar do seu propósito. Então, observe aquilo que te faz sorrir e olhe bem para os seus olhos. Olhe bem para as fontes de entrada que você está recebendo, né? Porque isso vai permitir que a partir daqui, a partir desse pequeno espaço, você vá arrancando aquilo que foi se constituindo como uma máscara ao seu redor. Porque a partir do momento que caírem todas, aí você vai ser verdadeiramente livre para ser quem você é, né? Ou como os americanos falam, você vai estar confortável dentro da sua própria pele. E quando isso acontece, você atinge níveis diferentes de autoralidade, de confiança, e você se torna um referencial desses que todos nós buscamos. Então as pessoas vão te buscar, as pessoas vão querer estar mais perto, porque elas vão encontrar você um ingrediente que é raro no mundo, que é a verdade. Nós necessitamos desesperadamente de verdade. E quando nós anestesiamos os nossos sensores, os nossos sentidos, a gente caminha para ter e para construir mentiras. É por isso que às vezes você encontra com uma pessoa que é tão autêntica, tão espontânea, e ela parece ter um magnetismo assim que te suga e você não faz ideia do que está acontecendo, por que eu quero tanto ouvir essa pessoa, o que tem nessa figura que me chama tanta atenção. Tem verdade. Tem aquilo que talvez em você esteja ardendo, doendo e te consumindo, que é justamente essa falta, porque a sua alma está buscando, desde que você se entende por gente, desde que dá um estalo de consciência e você percebe que você consegue conversar consigo próprio, ela está buscando a sua verdade. E talvez, principalmente se você teve lá no início a ausência dessas figuras tão importantes, você está até hoje nessa busca. E aí você está constantemente se decepcionando com as pessoas, porque você está buscando uma completude nelas que só vai existir dentro de você, mas só vai existir quando você entender que você precisa de um pedacinho do que cada um tem para oferecer, para que você encontre nos outros pedaços das verdades deles e isso lance luz na sua janela, na janela da sua alma, da sua verdade. Esse aqui vai ser a base, o início, para que você se construa, encontre a sua voz, perceba com clareza qual é a sua mensagem e projete isso no mundo, para que você usufrua do seu propósito e se una àqueles que vão cooperar com você e àqueles que vão usufruir da sua verdade e do motivo que você está nessa terra.
tá bom? Garanto pra você que a sua vida vai se transformar, tá certo? Pode confiar na minha verdade. Nós estamos juntos até depois do fim.